Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos fazer uma revisão sobre os estados físicos da matéria. Nós sabemos que a matéria tem basicamente 3 estados físicos, que são mais abordados: estado sólido, líquido e gasoso. Por essa imagem que nós temos aqui, já dá para observar como as moléculas estão organizadas nesses 3 estados físicos. Então, no estado sólido, as moléculas estão bem organizadas, tem uma forma definida. No estado líquido, elas estão um pouco mais separadas. E no estado gasoso, elas estão em constante movimento. Vamos, então, dar início à nossa aula, falando primeiramente sobre a importância da água no planeta Terra. A água é encontrada em todas as partes, em mares, em rios, em lagos e nas nuvens. A água também é encontrada em lençóis subterrâneos, é encontrada no ar, em animais, plantas, no ser humano e na hidrosfera, que é onde existe a maior quantidade de água, e é na hidrosfera que a gente vai encontrar os mares, os rios, os lagos. O nosso planeta possui uma superfície com a maior quantidade coberta por água. Essa maior quantidade coberta por água, ela se encontra na hidrosfera, que tem como significado esfera de água. A água ela cobre cerca de 3/4 da crosta terrestre, ou aproximadamente 71% de sua superfície. Como está organizada a molécula da água? A molécula da água está organizada com 2 moléculas, com 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A fórmula molecular da água é H2O. É átomo X molécula. O que é uma molécula? A molécula é a menor porção de uma substância contendo a mesma composição dessa substância. E átomo é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço e que não pode ser dividido. As moléculas da água, uma substância pura, são insípida, a água é insípida, ou seja, não tem gosto, a água é inodora, não tem cheiro, e a água é incolor, não tem cor. Essas características são bastante importantes porque a água é muito estudada tanto na biologia quanto na química, por ser um solvente universal. Então, na maioria dos experimentos químicos, na maioria do estudo químico, a água vai ser tida como exemplo principal. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. Primeira pergunta: é possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Segunda pergunta: existe alguma diferença entre vapor e gás? Terceira pergunta: por que conseguimos cozinhar o alimento mais rapidamente utilizando uma panela de pressão? E última pergunta: por que nas montanhas a água ferve abaixo de 100 graus Celsius? Durante essa aula, nós vamos estar respondendo essas perguntas que estão aí nesse slide. Antes de responder, a gente precisa estudar e conhecer alguns conceitos fundamentais. Primeira coisa, os estados físicos da água, da matéria, são as fases, diferentes formas de como uma substância pode apresentar no espaço. As principais, como nós já vimos, sólido, líquido e vapor ou gasoso. No estado sólido, é quando os átomos, as moléculas que constituem essa matéria em estado sólido, elas vão estar em baixo nível de agitação, podendo ser concentrados em átomos em um mesmo estado físico. Característica do estado sólido é que possui forma e volume fixos. A força de atração entre as moléculas vai ser maior do que a força de repulsão. Como exemplo aí, nós temos uma bola de bilhar. Um exemplo da bola de bilhar, ela pode ser utilizada para qualquer exemplo de matéria em estado sólido. Por quê? Porque se colocarmos uma bola de bilhar, se colocarmos uma caneta, se colocarmos um lápis em qualquer recipiente,
nós vamos ter a mesma estrutura básica. Ela não vai mudar a sua forma e nem vai mudar o seu volume. No estado líquido, o que é que a gente vai observar? Que as moléculas estão um pouco mais afastadas umas da outra, dispersas, mas diferentes um pouco mais do estado sólido. E aí o seu volume vai ser fixo, mas a sua forma pode variar. Como nós temos aí no exemplo desse copo com água, a gente vai observar, se a água estiver na garrafa, ela tem a forma da garrafa. Se a água estiver no copo, ela vai ter a forma do copo. A força de atração vai ser um pouco menor. A força de repulsão, no caso, começa a agir nesse estado físico. Estado físico de vapor, né? Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos observar na imagem que as moléculas no estado de vapor, elas estão em constante movimento. Como exemplo aqui, nós temos o gás oxigênio, mas todos os gases são exemplos da matéria em estado de vapor. A força da atração dessa matéria em estado de vapor, ela é bem menor. A força de repulsão, que é de afastar, ela é bem maior entre as moléculas. A gente vai observar que elas têm forma e volume variáveis. Vai depender do espaço onde elas estejam. Por exemplo, o gás, o oxigênio, ele pode ser comprimido, ele pode ser colocado dentro de um cilindro e tomar a forma desse cilindro. Se nós observarmos a água dentro de uma panela, o vapor dentro de uma panela de pressão, ele vai ficar da mesma forma, vai atingir a forma da panela de pressão. Mas como a matéria em estado gasoso ou estado de vapor, ela está em constante movimento, se ela tiver um pouquinho de espaço, como nós temos na panela de pressão, esse vapor ele vai sair e procurar um espaço maior. As mudanças de estado físico da matéria. Alguns fatores vão influenciar na mudança de estado físico da matéria. Um desses fatores, os fatores principais, são a pressão e a temperatura, que fazem com que a matéria esteja num estado físico em um momento e mude para outro estado físico, dependendo da ação desses dois fatores. As mudanças de estado físico recebem um nome característico. Nessa imagem do iceberg, nós podemos ter os exemplos de três estados físicos. Estado físico sólido, que é o iceberg em si, o estado físico líquido e o estado físico gasoso, que está no ar. Aqui nós vamos observar as mudanças de estado físico. Então, nós temos o estado físico sólido, nós temos o estado físico líquido e nós temos o estado físico em vapor ou gás. No estado físico sólido, vai haver uma ordem, uma organização das moléculas. No estado físico líquido, as moléculas elas não vão se alterar muito, vão ter uma forma e um volume variáveis, mas elas começam a se diferenciar do estado sólido. E no estado de vapor ou de gás, vai haver uma completa desordem das moléculas. O que é que a gente vai observar? Como eu falei para vocês, a temperatura ela vai estar agindo sobre essas mudanças de estado físico. Então, aqui nessa imagenzinha, aqui em cima, deixa eu voltar. Aqui em cima, nós vamos observar que, absorvendo calor, as reações de transformações vão ser chamadas de endotérmica, ou seja, absorve calor. Quando a água absorve calor, ela está no estado sólido, ela vai passar por um processo conhecido como fusão e vai passar para o estado líquido. Da mesma forma que a matéria em estado líquido, se for aquecida, vai passar para o estado de vapor ou de gás. Então, a influência da temperatura, o aumento da temperatura, vai fazer com que essa matéria ela mude os seus estados físicos. Aqui a gente vai observar que quando houver liberação de calor, a transformação vai ser exotérmica.
Então, se a temperatura ela vai baixando, vai havendo outras mudanças de estado físico. Então, por exemplo, estava a água em estado de vapor de gás. Se houver a diminuição dessa temperatura, ela passa por um processo chamado de condensação ou liquefação, saindo do estado de vapor e passando para o estado líquido. Se esse líquido pedir, ele tiver uma temperatura ainda diminuída, vai haver o processo conhecido como solidificação. A matéria sai do estado líquido e passa para o estado gasoso. Uma coisa interessante que nós podemos fazer é um processo chamado de sublimação. A sublimação ela pode acontecer do estado líquido para o estado de vapor, do estado de vapor direto para o estado sólido, certo? Então, por exemplo, as bolinhas de naftalina que a gente compra e coloca nos armários, nos guarda-roupas, o que a gente vai observar? Ela está em estado sólido. Quando a temperatura ela é aumentada, ela passa para o estado gasoso, diretamente do estado sólido para o estado gasoso. É exemplo de sublimação. A gente vai observar que algumas características elas são importantes para as mudanças de estado físico acontecerem. Por exemplo, ponto de fusão barra solidificação, ou seja, fusão e solidificação. Fusão é a saída do estado sólido para o estado líquido. Solidificação é a saída do estado líquido para o estado sólido. Então, existe o ponto de fusão e o ponto de solidificação. O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Então, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido da água, ela vai mudar, à medida que a temperatura for aumentando. Ela está no estado sólido a 0 graus Celsius ou menos que isso, e quando ela vai aumentando para 1, 2, 3, 4 graus Celsius, ela vai passando do estado sólido e vai para o estado líquido. Processo, ponto de fusão. Já o ponto de solidificação é o processo inverso. A matéria está no estado líquido e passa para o estado sólido. Lembrando que para o estado sólido ela deve estar a menos de 0 graus Celsius, 0 graus Celsius ou menos de 0 graus Celsius. Ponto de ebulição ou liquefação. Ebulição é a saída do estado líquido para o estado gasoso e liquefação vai ser a saída do estado gasoso para o estado líquido. Então, o ponto de ebulição vai ser a temperatura em que uma substância ela muda do estado líquido para o estado de vapor. Na maioria das vezes, tendo como exemplo a água vai passar para o estado de ebulição quando atingir 100 graus Celsius. Ponto de liquefação ou de condensação, PL, liquefação, e PC, condensação, vai ser o processo inverso. Quando ela sair do estado gasoso ou estado de vapor e passar para o estado líquido. Então, a temperatura ela vai ter que diminuir para que isso aconteça. Aqui nós temos o diagrama das mudanças de estado físico da água pura. Então, vamos observar para podermos fazer a interpretação desse gráfico. Deixa eu voltar. Então, nós temos aí, a água pura a uma temperatura de graus Celsius a 1 atm, quer dizer a pressão, tá certo? Então, o que é que a gente vai observar? Nessa partezinha aqui nós temos a temperatura e nessa de baixo o tempo. O que é que a gente observa? Que em estado
sólido ou líquido, estado sólido, no caso, o ponto de fusão saindo de 10 graus Celsius, o ponto de fusão é de 0 graus Celsius. Quando esse ponto de fusão ele começa a aumentar, que a gente está vendo aqui, ó, começa a aumentar, sai do estado aqui no estado sólido e passa para o estado líquido. Isso é quando a temperatura ela começa a aumentar. De 0 graus Celsius, quando era sólido, quando ela vai aumentando, passa para o estado líquido. No estado líquido, se a temperatura for acima de 100 graus Celsius, ela sai do estado líquido e passa para o estado de vapor. Então, esse gráfico ele está mostrando que com o passar do tempo, se a temperatura for aumentando, vai haver as mudanças de estado físico. Próximo gráfico, nós iremos observar aqui, né, o diagrama de mudança de estado físico, quando a gente tem a água mais o açúcar. Perceba que nós vamos ter a água com o açúcar no estado sólido a 15 graus Celsius. Quando essa temperatura ela é aumentada, o que é que vai acontecer? A água sai do estado sólido, a água com açúcar sai do estado sólido e passa para o estado líquido. Aqui nós temos a variação de temperatura de fusão e a variação de temperatura de ebulição. Perceba que quando a temperatura ela aumenta, nós vamos observar que a água sai do estado líquido e passa para o estado de vapor. A gente tem que observar também que existem misturas conhecidas como azeotrópicas. O que são misturas azeotrópicas? São aquelas que se mantêm a temperatura constante no processo de vaporização e condensação. Então, aqui eu tenho o quê? Aqui nós temos um líquido que estava em processo de vapor, né, em estado líquido, e passou para o estado de vapor. Mas aí eles se mantêm com a mesma temperatura. Quando isso acontece, essa mistura é chamada de mistura azeotrópica. Continuando, vamos observar a influência da pressão na mudança de estado físico. Então, a pressão e a temperatura são grandezas, né? São características que estão diretamente proporcionais. Dependendo da pressão e da temperatura, vai haver uma influência na mudança de estado físico. Então, quando a matéria possui uma maior pressão e uma maior temperatura, ela vai conseguir estar a um processo de ebulição de forma mais rápida, certo? Continuando, a influência da altitude. Então, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura de ebulição e vice-versa, visto que a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Por esse motivo, a água ferve a uma temperatura mais baixa nas montanhas do que o nível do mar. Então, nós temos aqui Santos, o exemplo de Santos, o exemplo de São Paulo, o exemplo de Brasília, de Quito e de La Paz. Aqui em Santos, nós vamos ter a água ao nível do mar, certo? Aqui em São Paulo, Santos, abaixo do nível do mar, e São Paulo no nível do mar. À medida que nós formos, por exemplo, para Brasília, essa temperatura ela vai fazer com que a temperatura de ebulição vai ser uma temperatura mais baixa do que 100 graus Celsius. Quando formos para Quito, a temperatura vai diminuir mais ainda. Então, quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura de ebulição da água. Aqui nós temos o diagrama de fases, que é um mapa de pressões e temperaturas que vai indicar os estados físicos que as substâncias podem apresentar, né, possivelmente. Então, nós temos aqui a pressão, tá certo?
e nós temos aqui a temperatura. O que é que a gente vai observar? Quando a pressão ela é menor e a temperatura é menor, certo? Vai haver o quê? A passagem do estado líquido, que nós temos aqui, para o estado de vapor. Então, quando eu tenho uma temperatura menor, eu tenho uma pressão menor, eu tenho estado líquido. À medida que a minha temperatura e a minha pressão elas forem aumentando, essa matéria vai sair do estado líquido e passar para o estado de vapor e posteriormente para o estado de gás. O diagrama é composto por 3 curvas que delimitam os estados físicos. Então, nós temos aqui essas curvas que estão em vermelho, que vão delimitar os estados físicos que a matéria vai estar. O que representa cada curva? Então, aqui nós podemos observar. A curva 1, que nós estamos observando, ela indica fusão. A fusão e passando para o processo de solidificação. Essa curva vai mostrar a fronteira entre o estado sólido e o estado líquido, ou seja, essa curva ela vai mostrar os valores de temperatura e de pressão nesse processo. A substância ela coexiste naqueles estados físicos, sofrendo fusão e solidificação. O gelo derretendo, a água congelando, então vão ser o exemplo que a gente está observando na curva 1. Aí existe uma pergunta importante, né, que nós vimos lá no início dos slides. Qual a diferença entre vapor e gás? Então, vapor é estado físico capaz de estar equilibrado, né, com estado líquido ou sólido. Vai se transformar em estados, né, estado de vapor, a partir de uma variação de pressão ou temperatura. O que nós vimos antes. Quanto maior for a pressão e a temperatura, vai haver uma mudança para o estado de vapor. Lembrando que o vapor está entre líquido e gás. Então, quando colocamos água para ferver numa chaleira, obtemos água no estado de vapor, tá certo? É o que a gente pode ver nessa imagem. E no estado gasoso, o que é o estado de gás? É o estado físico que não pode ser alterado apenas pela variação de temperatura. Tem que ser algo mais forte, né? Para que haja essa mudança do estado físico de um gás, é necessário que também se varie a sua pressão. Então, por exemplo, né, o gás de cozinha, GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, né, o gás de cozinha ele vem do petróleo, dentro de um botijão, ele se encontra no estado líquido. Mas quando ele sai, de acordo com as altas pressões, ele passa para o estado de gás. Curiosidade da panela de pressão. Então, ao nível do mar, nas panelas abertas, a água ferve a uma temperatura próxima de 100 graus Celsius. Nós vamos observar que, ao nível do mar, nas panelas abertas, né, a temperatura é próxima a 100 graus Celsius. À medida que nós vamos aumentando, né, o nível do mar, né, a pessoa vai saindo do nível do mar, a temperatura começa a diminuir, como nós temos aqui, ó. Como o próprio nome sugere, a panela de pressão, a pressão interna dela vai ser maior do que a externa, fazendo essa temperatura que está dentro da panela, ela ser em torno dos 120 graus. O que é que vai acontecer com isso? O alimento que está ali dentro, ele vai cozinhar mais rápido. A uma temperatura maior, né, o alimento cozinha mais rápido. Já se essa panela estivesse aberta, ela ia demorar mais tempo para atingir os 100 graus Celsius e faria com que esse alimento cozinhasse de uma forma mais lenta, certo? Aqui nós temos um avisozinho, cuidados com a panela de pressão. Então, só adquira panela de pressão de lojas, nunca de ambulantes, porque podem haver acidentes, né, com a panela de pressão. 2. Coloque os condimentos, tempero, verdura após a utilização da pressão no alimento. 3. Siga a indicação do volume de alimento e a água indicada no manual de instrução da panela.
4. Observe a panela enquanto estiver no fogo, verificando se a válvula de pressão está funcionando normalmente. Porque às vezes com o uso, com o passar do tempo, essa panela, a válvulazinha pode entupir, e pode causar um problema sério quando ela estiver funcionando. 5. Posicione o cabo da panela para o interior do fogão para não acontecer acidentes, principalmente com crianças. 7. Lave e guarde separadamente a borracha e a tampa da panela. E 8. Remova os resíduos de gordura da válvula para não ocorrer obstrução, ou seja, para não entupir. Vamos exercitar? Então, vamos responder aqui algumas questões sobre as mudanças de estado físico para ver se vocês entenderam direitinho o assunto. Então, observe os seguintes fatos. Primeiro fato, uma pedra de naftalina deixada no armário. Que mudança de estado físico vai estar acontecendo aí? Então, na explicação, eu falei sobre a naftalina. Então, vai estar acontecendo o processo conhecido como sublimação. Pelas alternativas que nós temos aí, sublimação pode ser ou a letra A ou a letra B. Vamos dar continuidade. Uma vasilha com água deixada no freezer vai ser uma mudança conhecida como solidificação. Então, também pode ser a A ou a B. 3. Uma vasilha com água deixada no fogo. Então, o que é que a gente vai observar? Vai acontecer uma vaporização ou uma fusão? Vaporização é o quê? É quando forma o vapor. E fusão é o quê? É quando sai do sólido para o líquido. Então, se a vasilha é de água, não é de gelo, não é com gelo, então vai acontecer o processo de vaporização. E derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, estado de fusão. Então, a resposta correta para essa primeira questão é a letra A. Segunda questão, podemos classificar como processo endotérmico e exotérmico, respectivamente, as mudanças de estado. Então, lembrando que endotérmico é quando absorve calor e exotérmico é quando libera calor. Então, quem vai estar absorvendo o calor? Seria o processo de liquefação, lembrando que a liquefação é do sólido para o líquido. Então, no caso, vai estar havendo o que aí? Vai estar havendo um processo, liquefação. É do gasoso para o líquido. Então, vai estar havendo uma diminuição de temperatura. Não seria, então, endotérmico. Vamos ver condensação. Condensação é a mesma coisa de liquefação. Vamos ver solidificação. Então, vai haver solidificação? Não, porque a solidificação é do líquido para o sólido. Então, vai estar havendo uma absorção. Então, seria solidificação. E evaporação é a saída do... Não, vamos voltar. Vamos entender direitinho. Exotérmico é quando ganha temperatura. Então, desses daí, qual é que está ganhando temperatura? No caso, vai ser o processo de fusão. Por quê? Porque sai do estado sólido e passa para o estado líquido. Então, acontece um ganho de temperatura. E exotérmico é quando sai de um estado mais quente e passa para um estado mais frio, que no caso será liquefação. Então, a resposta correta, desculpa aí que eu estava confundindo as coisas, vai ser a letra D, certo? Então, terminamos aí a nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido.